Olá! Boa noite, tudo bom, minha querida? Como é que está? Tudo bem e você? Tudo certo na correria de sempre, graças a Deus. Imagino! Nossa, no meio aqui da semana, né? Pois é, Uma mas é isso mesmo. live. E já começando aqui, já vou enviar para o pessoal também, para mostrar que estamos ao vivo. E vai ser um bate-papo muito legal e muito importante também. Vai ser um grande aprendizado para o pessoal também e para mim, com toda certeza. Calma, calma, veja bem. Apenas contar um pouquinho da experiência aí ao longo desses anos. E é muita coisa boa. E olha, já falar aqui, ó, o André também, que é André Gelli, que também é da Pós, Tá por aí também? aluno, Diga, e, que- Xará. e vai ter bastante coisa aqui para a gente conversar, né? Temos aqui muitas questões para falar sobre as avaliações. Mas primeiro, André, se apresente aqui para a gente. Ok. Bom, eu sou engenheiro civil de formação, né? Já tenho aí alguns aninhos, né? Prefiro não comentar. Brincadeiras à parte, já caminhando aí para 18 anos aí, já atuando na área, né, de avaliações e perícia. Minha história, ela começa, eu, na verdade, eu comecei atuando nessa área em 2005, quando entrei, na verdade, numa empresa de avaliações, de fato. Começou um pouquinho diferente do que normalmente acontece, né? Normalmente as pessoas tentam migrar de uma área para outra, enfim, ou terminaram a sua formação e já querem entrar nesse mercado. Eu, na verdade, vou dizer que tive a sorte, né, de já entrar numa empresa específica dessa área, onde eu já tive ali um mentor naquele início, né, onde hoje é meu sócio, né? E até hoje estou na empresa, a empresa Avaliatec Engenharia. Então, desde esse início, eu tive ali toda aquela base, aquele aprendizado, fui aprendendo aí os caminhos aí do processo avaliatório e depois fui caminhando com minhas próprias pernas, né? Então, me capacitando, cursos e mais cursos, eventos, a partir de 2012, se eu não me engano, eu entrei para o IBAP, né? Então, diga-se de passagem que é extremamente importante, né? Uma entidade que trata aí sobre a área de avaliações e perícias. Então, eu me associei ao IBAP, se eu não me engano, foi em 2012, e desde então, 2013, fui para o meu primeiro COBREAP, né? Quem não conhece o COBREAP é o Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias. Então, um evento extremamente importante para a área de avaliações e perícia, né? Onde você tem aí pessoas de todo o país, pessoas de fora do país, É falando aí gigante. sobre os diversos eixos temáticos, né, da área aí da engenharia de avaliações. E desde então vim estudando, me aprimorando, cursos e mais cursos, comecei a lecionar também. Tive a oportunidade de ser o presidente do IBAP Bahia, na gestão que se encerrou no ano passado, né, na gestão 2022-2023. Atualmente também estou como conselheiro do CREA Bahia e estamos aí na luta, né? E sempre que possível aí dando alguns cursos pelo IBAP, aulas de pós-graduação, projeto aí bacana aí do nosso amigo aí Murilo Reis, enfim, tentando ajudar aí, compartilhar um pouquinho da experiência que eu adquiri ao longo desses anos, né? Porque a vida é isso, né? Partilhar. Você sabe coisas que eu sei coisas que você não sabe, e aí existe a troca, não é? Perfeito, perfeito. E o legal disso é porque você sempre esteve ali envolvido com esses órgãos, né? Tanto com o IBAP, com o CREA. Então tem essa proximidade. E quantos profissionais hoje em dia não sabem nem quem é o presidente, não sabem nem quem são os membros, os conselheiros, não estão envolvidos ali no que acontece, né? No conselho, tanto no CAU, no CREA, no IBAP. Então, essa proximidade que você tem, inclusive ocupando esses cargos, mostra também a seriedade do assunto e a importância disso também, né? Qual a diferença que Exatamente. faz? Exatamente, são cargos aí desafiadores, né? Porque você carrega aí a responsabilidade sobre uma entidade, sobre uma instituição, né?
Então, o IBAP, por exemplo, tem como objetivo estatutário fomentar aí o aprimoramento, a qualificação profissional, defendendo os interesses aí da área da engenharia de avaliações e perícias, né? Enquanto que o CREA já é um conselho que fiscaliza o exercício da profissão das engenharias, da mesma forma como o CAU, né? Que é o conselho aí que fiscaliza o exercício da profissão da arquitetura e urbanismo. Tá? Isso também em prol da segurança da sociedade. Né? Então, são, de fato, órgãos extremamente importantes. Perfeito. Você falou também uma palavra que é muito boa, que é fiscalização ali do seu serviço, né? Do que a gente está fazendo ali. E a gente acha que não, é um órgão que vai trabalhar para nós, mas não, trabalha para a sociedade, né? Para Perfeito. capacitar, para entender, né? E é importante deixar claro que, às vezes, as pessoas, muitas pessoas, inclusive outros órgãos, outras autarquias, elas confundem o termo fiscalização. Qual é a finalidade do CREA? Né? A fiscalização não é na qualidade da atividade daquele profissional, do que ele está fazendo em si. Na verdade, a fiscalização, se aquele empreendimento, se aquele serviço, existe um profissional habilitado. Né? Ou seja, para garantir a segurança, para garantir a sociedade de que, de certa forma, vai ter uma prestação de um serviço por um profissional habilitado dentro de um conselho de classe. Então, a fiscalização é nesse sentido. Perfeito. Às vezes as pessoas confundem muito, né? Nossa, muito, muito. Inclusive, é uma coisa mais recente também que eu tive noção. Porque não é muito falado em si, e entre a gente, né, entre os profissionais, de como funciona esse órgão, e nem muita gente quer saber. E agora que eu estou tendo um pouco mais de proximidade, estou querendo me envolver mais, ainda mais com a questão de avaliações e perícias, né, que a gente vai estar falando aqui bastante sobre esse tema. É importante mostrar, porque aqui, não sei como é, por exemplo, em Salvador, mas aqui ainda não é tão falado assim, né, na profissão. Inclusive, fui descobrir sobre ela e para mim foi uma descoberta ano passado. Então, foi algo bem recente e que tô indo caminhando, né, aprendendo cada vez mais, mas é um passo a passo. E o CAL, tô querendo mostrar ali também, trazer o CAL para perto, para a gente mostrar para mais profissionais, para mais arquitetos, principalmente, que estamos aqui para jogo também, né? Que estamos aqui para as avaliações e perícias. Exatamente, até porque essa área ela é abrangente tanto para os profissionais da engenharia quanto para os profissionais do sistema CAL, né? Dos arquitetos e urbanistas. Perfeito. E André, então, você começou na área de avaliações já tendo essa oportunidade, né? E já tem seu sócio também, né? Tá caminhando, tudo, fazendo grandes serviços, que a gente vai falar aqui, já tô muito ansiosa, porque foi algo que me impactou muito até hoje. Não vou esquecer, mas eu vou deixar mais para frente um pouquinho para falar sobre isso, para ver o que o pessoal também vai achar, né? Mas o que precisa para elaborar uma boa avaliação? O que precisa ser feito? O que precisa fazer? Qual é um passo a passo que você diria? Bom, vamos lá. Primeiro é importante dizer que existe uma diferença entre habilitação e capacitação. Tá? Nós, profissionais do sistema CREA e CAL, a partir do momento que a gente se forma, nós somos habilitados para poder desenvolver essa atividade. Só que nós não estamos capacitados, infelizmente, porque a grande maioria das faculdades, elas não têm uma matéria específica sobre esse tema. Não nos formam para esse tema. Então, a gente precisa se capacitar, certo? Para poder atuar na área de avaliações de perícias, certo? E aí, a partir desse momento, sim, você vai poder desempenhar as suas avaliações, no caso. Né? E para você fazer boas avaliações, eu diria aí, obviamente, que é condição sine qua non você ter conhecimento ali da norma brasileira de avaliação de bens, certo? Eu chamo que deve ser ali o livrinho de bolso, né? Você tem que estar ele sempre do seu lado ali e sempre que precisar fazer alguma consulta, então você tem que ter o conhecimento das metodologias homologadas pela norma e aí você vai ter que ter o conhecimento do bem, certo? As características, os atributos daquele bem
e entender o mercado que aquele imóvel está inserido. Então, você, nesse contexto aí, na combinação aí desses fatores, você vai conseguir fazer uma boa avaliação. Por quê? A avaliação, a determinação do valor de mercado do bem, ela diz respeito às características e atributos que aquele imóvel possui. Então, você vai entender, vai conhecer aquele imóvel, né? Vai aí, a partir daí, entender o que é que o mercado, como aquele mercado se apresenta, né, para aquele nicho de imóvel, e a partir daí você vai fazer a aplicação das devidas metodologias para alcançar um resultado mais assertivo e mais aderente com o mercado, né? E essa é a nossa missão, onde somos contratados para isso, né? O cliente vai olhar e falar quanto é que vale. E teremos que deixar a Exatamente. capacidade para falar Pois quanto é. é o E valor de aí, mercado do é imóvel, né? importante, é importante dizer que para você dar essa resposta, você vai ter que ter todo um embasamento técnico, uma fundamentação. Você não vai simplesmente no chutômetro, né? Como eu já dizia, né? Engenheiro não chuta, né? Engenheiro fundamenta, engenheiro arbitra. Então, você tem que estar com todos esses conhecimentos técnicos embasados. Perfeito, perfeito. E sobre o banco de dados para utilizar, né? Prezar por dados mais recentes ou usar uma variável data? Como que você geralmente utiliza, né? Trabalha com essa questão? Bom, dados é um ponto extremamente importante. É a base de informação, né? A avaliação, eu diria que é informação, certo? Então, a gente precisa de bons dados para alcançar bons resultados, porque o processo em si, você tem que ter conhecimento de uma construção, de uma modelagem, como é que você vai analisar todas as medidas de diagnósticos, os pressupostos básicos, estar enquadrado nas normas brasileiras, mas é importante você ter uma boa coleta de dados. E quando a gente fala de tempo, digamos assim, a norma fala que para imóveis urbanos, né, engenheiros civis aqui, arquiteto e tal, a norma ela deixa bem clara que é interessante que você utilize dados contemporâneos, certo? Então, você está fazendo uma avaliação hoje, faça a sua pesquisa de mercado no momento ali que você está desenvolvendo a sua avaliação. Ela não impede que você utilize, como você colocou aí, a utilização da variável data, certo? É perfeitamente possível, mas aí você precisa ter alguns cuidados com o uso dessa variável. Porque a partir do momento que você aumenta muito, por exemplo, a amplitude temporal, digamos assim, você pode incorrer em alguns problemas, certo? Porque a gente pensa de uma maneira macro que o ativo, o tijolo, né, vamos dizer o imóvel, certo? Pensando aí num ativo, ele sempre se valoriza, tá? Mas quando você olha de uma forma quando você olha de uma forma macro, tudo bem, ele está sempre ali valorizando, né? Há as controvérsias, digamos assim. Mas quando você dá um zoom, dentro daquele pequeno espaço de tempo, ele tem oscilações. O mercado ele é dinâmico, certo? Então pode ter variações. Então, a partir do momento que você está usando essa variável, na hora que você vai classificar ela, você vai botar com crescimento positivo ou negativo? Se você tiver num momento de tendência de baixa, e aí você botou crescimento positivo, aí vai dar distorção no seu modelo, ou seja, aí começa a trazer complicações, distorcer todo o seu modelo, e aí o resultado não vai ser coerente. Então, por isso que é importante a gente ter cuidado com o uso dessa variável. A recomendação é que você utilize com uma amplitude temporal mínima, né? Sei lá, 3, 6 meses, estourando aí talvez um ano, né? Porque a partir do momento que você aumenta esse tempo, você pode estar dando oportunidade para cometer esses erros. Então aí tem que ter bastante cuidado. Então eu diria estar fazendo avaliação de um lote, de uma casa, de um apartamento, enfim, o que quer que seja, consulta o mercado. Bate aí nas imobiliárias, busca aí nos sites específicos de imobiliária, de anúncio de imóveis, e vai fazendo o seu banco de dados. Que aí, a partir do momento que você tem um banco de dados, aquele banco de dados pode servir para outro imóvel em determinado momento,
certo? Por vezes aqui eu recebo uma solicitação para apresentar uma proposta, para fazer uma avaliação de um determinado imóvel na cidade tal, no bairro tal. Opa, tem um modelinho dali, tá fácil, né? Então, você vai alimentando esse banco de dados que, com certeza, mais à frente, ele vai servir para você em algum momento. Agora, aí, falando isso, eu já toco em outro assunto que é importante, quanto a atualização desse modelo, já que a gente está falando aqui de Perfeito. contemporaneidade. Então, a gente precisa ter cuidado. Você fez o modelo há 2 anos atrás e recebe uma solicitação no mesmo bairro hoje. E aí você vai usar o modelo de 2 anos atrás, o mercado pode ter mudado. Você tem que consultar, você tem que verificar, né? Então, é como eu costumo dizer nas aulas e tal, o banco de dados ele vai refletir lá o resultado da sua avaliação. Se você, por mais que você faça todo um tratamento mais adequado possível, todo ajustado na sua inferência e tal, mas o resultado pode não estar refletindo a realidade daquele mercado. Então, você precisa, aí, de fato, coletar dados comparáveis ao imóvel que está sendo avaliado, tá? E isso é importante mesmo dizer de como os dados retratam a realidade daquele momento, é um recorte temporal ali do que está acontecendo, né, na sociedade, no mercado. Porque às vezes tem uma notícia que influencia muito, por exemplo, a pandemia. Teve uma Isso, grande perfeito. influência, né? A gente olha ali, são lápis o que tinha de 2019 ou até 2020, mas em um mês depois teve uma diferença muito grande, principalmente, por exemplo, aluguéis também. Então são Isso. coisas que a gente olha e tem um impacto, né? Aí você tocou num assunto que realmente reflete exatamente isso que eu acabei de dizer. Então, imagine aí você tá ali no processo no meio da pandemia, né? Percebendo que o mercado teve uma queda, sobretudo de salas comerciais, alguns nichos, algumas tipologias construtivas tiveram aí uma queda substancial. E aí, se você não tivesse cuidado e pegar um modelo que você fez há 6 meses, ou então utilizar uma variável data evento que tem um dado lá que é de, sei lá, de 6 meses atrás, de um ano atrás, isso daí pode trazer complicações no seu modelo. Então, é extremamente importante ter esse cuidado, né? E eu digo isso não apenas quando a gente está falando de avaliação com a utilização do método comparativo direto. Isso pode ser, por exemplo, até avaliação econômica, que você precisa montar um fluxo de caixa. E na hora que você vai fazer uma avaliação econômica, você tem que fazer o quê? Olhar para trás, você tem que olhar para o retrovisor, né? Então, daquele empreendimento, olha aí 2, 3, 5 anos para trás daquele empreendimento, como ele performou nesses 5 anos, joga no horizonte futuro e traz a valor presente. Só que aí, digamos, você está em 2024, você vai pegar os 5 anos para trás, você vai pegar o meio da pandemia, você vai pegar a pandemia toda, na verdade. E aí, como é que aquele empreendimento performou na pandemia? Será que vai trazer a realidade daquele imóvel? Né? E aí você vai jogar isso para frente, trazer a valor presente descontado a uma taxa de desconto. E isso, o resultado pode ser completamente equivocado. Então, Geralmente tem que tem ter que esses cuidados. acuar um pouco, por exemplo, quando vai fazer esse tipo de análise, você pula esses meses que foram mais discrepantes ou você Isso. utiliza nos seus dados? Você vai escoimar esses anos, né? Você pode desconsiderar esses anos para pegar de fato a performance real daquele empreendimento, tá? Então você pode pegar, aumentar a sua amplitude temporal, isso falando no fluxo de caixa, tá? Uhum. Avaliação econômica. Você aumentar a sua amplitude temporal para poder entender como é que ele performou fora aí da pandemia, né? Uhum. E aí conseguir chegar no resultado mais assertivo possível. Perfeito. Então, a gente vê que a contemporaneidade dos dados, sejam esses dados como os imóveis, né, coletados para avaliações de comparativo, mas também os dados, as informações que pegamos para análise econômica, o método da renda também. Então, são coisas que a gente utiliza que tem que ter muito cuidado para não tendenciar o nosso modelo. Então, são informações aqui, ó, valiosíssimas, que eu tenho certeza que quem está aqui precisa estar anotando, hein, gente?
tem que estar anotando para não deixar, porque vai influenciar. Não é uma coisa que pode ali, mas é que realmente é um pode que com uma tendência realmente a influenciar, né? Sim, com Tipo, certeza. vai acontecer, vai dar pode dar algum problema e é melhor evitar, né? Exatamente. E quando não tem muitos dados disponíveis, como que você faz? Você amplia esse raio? Qual que é a estratégia que você usa? Eita, essa é a bronca. Quando acontece isso, eu sempre choro. Aí danou-se. Aí, meu amigo, é dor de cabeça. Faz o quê, né? Porque Ai, ai. Aí, assim, quando a gente está falando de uma capital, de uma cidade grande, eu já tive até dúvidas de alguns colegas, de alunos e tal, falando, pensando, preocupado em apenas pegar dados daquele bairro, né? Aí, quando a gente fala de uma cidade, de uma capital, acho que não há problemas, né? Você vai, obviamente, ampliar o seu raio de pesquisa, certo? E aí pegar bairros vizinhos, bairros mais próximos, você pode até criar um modelo, um macro modelo, digamos assim, que tem a quantidade de bairros relevantes aí dentro do seu banco de dados, e aí, obviamente, utilizar variáveis que justifiquem, que expliquem aí as diferentes localizações, não tem problema. O grande lance é quando você está fazendo a avaliação de um município pequeno que você não tem dados suficientes, né? E aí, como é que você resolve? Pô, já bati na porta de todo mundo, já conversei com o corretor, já conversei com fulano de tal e não consigo as informações. Aí você precisa, de fato, ampliar o raio de pesquisa da mesma forma, pegar informações de cidades vizinhas e tentar justificar essa diferença através de uma variável proxy, que pode ser IDH, PIB, alguma coisa do tipo que justifique essa diferença de município, que sejam municípios também, obviamente, mais similares possível, né? Eu não gosto muito de utilizar esse tipo de variável, mas infelizmente, às vezes, é o jeito, né? Eu não gosto muito de utilizar esse para tipo de escolher, variável, né? exatamente, porque o que acontece? São variáveis que ela não tem ali o conceito dos preços hedônicos. Qual seria ali o conceito do preço hedônico? É a determinação do valor do bem com base nas características que aquele imóvel possui, né? A variável IDH, qual é a característica que Cidade, está dizendo daquele imóvel? Está falando do município e não do imóvel, né? né? Então, às vezes dá jeito, às vezes não dá. Outras formas também que eu tento sair desse problema vamos tentar fazer por outra metodologia. Se eu não estou conseguindo dados de casas, de prédios, dentro dessa região aqui, dentro desse município, quanto é que vale o terreno, né? E aí tentar quantificar a construção, a benfeitoria, tentar utilizar o método evolutivo para tentar chegar no valor daquele imóvel. Então, você tem que ter exatamente aí esse entendimento, essa noção, para poder chegar no valor mais adequado possível. Já teve casos, inclusive, de colegas aqui da região que foi avaliar imóvel que não encontrou nada comparável com o imóvel, tentou fazer de tudo e simplesmente chegou não foi um laudo, foi um parecer, porque aí não teve nem como enquadrar, foi um parecer e disse que o valor do imóvel é esse aqui que o cidadão está pedindo. Obviamente que ele fez uma pesquisa, levantou custo de construções e benfeitorias para realmente ter uma noção do Base, valor que estava sendo ofertado, né? Para poder pelo menos assinar embaixo desse parecer que foi apresentado, né? Mas situação extremamente difícil e que você tem que usar aí alguns artifícios para conseguir sair desses problemas. e se for tentar também pegar em outras, aumentar esse raio, né? Pegar de cidades vizinhas, pensar também, né, no cuidado da micronumerosidade e o como vai estar Sim, tendenciando ali o seu modelo, né? exatamente. A micronumerosidade, na verdade, ele vai acontecer em variáveis código alocados. Então, dependendo do tipo de Uhum. variável que você coloque, você tem que ter exatamente não apenas o cuidado com a micronumerosidade, como todos ali as análises do pressuposto básico, das Seu medidas de equilíbrio, diagnóstico né? para construir um modelo minimamente aceitável. E aí
é que acontecem os problemas, que às vezes é aquele modelinho com poucos dados e ali aquele gráfico de histograma fica uma beleza, fica lindo, né? Que não tem nenhuma similaridade com a curva normal. E aí você vê lá no gráfico da bissetriz um bloquinho todo aqui embaixo e um dadinho lá em cima, sozinho. E aí quando você tira ele, desmancha tudo, é misericórdia, bicho. E aí, muitas vezes já me deparei com situações como essa, aí o que é que eu faço? Já esquentei a cabeça demais aqui, já não estou raciocinando direito. Desliga tudo, amanhã é um novo dia, vamos ver o que acontece. E sempre deu certo. Sempre deu certo, sei lá, você está com a cabeça, você tá com a cabeça limpa, o HD está limpo, e aí você começa a pensar, começa a traçar outros planos, e aí a situação, você sai do imbróglio, né? Show. Às vezes até utilizando uma variável que você não tinha pensado antes, consegue trazer aquele dado que está mais discrepante para mais perto ali dos demais, né? E fazer um equilíbrio ali melhor do seu modelo. Exatamente. Então são estratégias, né? E aí, ó, só pelo que você já disse, já seria falando com o corretor, falando com todo mundo, tentando pegar as informações, ampliando o raio de coleta, utilizando claramente uma variável que explica essa diferença de localização. Pode falar. Então, pai, você falou um negócio aí que eu também me lembrei de outro caso. São tantos casos, são tantos anos, né, que às vezes você vai lembrando das coisas. Por exemplo, uma cidade aqui em Salvador, um município na Bahia, né? Fui fazer uma avaliação de um prédio, certo? E não achei nada, quer dizer, tinha prédios ali, mas assim, nenhum deles estavam à venda. E aí eu rodando a cidade toda, cidade pequena, rodei a cidade toda e nada de achar uma placa, nada disso, não achei imobiliária. E aí, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, bicho? Aí parei no centro da cidade, tinha lá um prédio, um prédio que tinha assim a placa, vendo este imóvel. Aí tinha assim embaixo, tratar aqui. Ou seja, não botou nem o telefone. Aí, poxa, eu tenho que ir para o meu... É o único dado, eu tenho que ir lá conversar com o dono desse imóvel. Aí parei o carro, fui lá conversar com ele. Aí contou a história de vida dele, por que ele estava vendendo. Eu, meu amigo, me ajude, eu quero que você me diga aí quanto é que você está vendendo, as características do imóvel. Mas, enfim, você tem que ter toda aquela paciência, porque você quer arrancar as informações necessárias ali para ver se vai te ajudar de alguma forma. Mas, enfim, não era o suficiente, né? Aí, daqui a pouco, eu dei um estalo, porque eu fui rodando a rua, passei em frente a uma agência da Caixa Econômica. Poxa, eu sou credenciado, não era um trabalho da Caixa, tá? Mas eu sou credenciado Caixa. Peraí, eu vou tentar usar aqui alguma estratégia para ver se alguém da Caixa me ajuda. Fui lá no setor de habitação da Caixa, falei com o gerente de habitação da Caixa, ele me indicou um corretor que também fazia as negociações lá, levava os clientes e tal, para poder fazer os financiamentos. E aí, obviamente, né, você tem que ofertar algum caiambá, né? E aí o corretor rodou a rua que eu passei umas 4 vezes, ele só ali naquela rua, ele disse, esses imóveis aqui estão à venda. Quer dizer, pode nem xingar aqui, né? Mas, ou seja, o corretor foi me passando as informações, me deu o nome dos proprietários, me deu as características do imóvel, enfim, informação. Então você tem que tentar conversar. Isso me lembrei quando você tocou aí que tem que conversar com o corretor, de fato, tem que tentar falar com algum corretor, tentar falar com o dono dos imóveis, enfim, tentar de todas as formas para conseguir arrancar essas informações. Perfeito. E olha como que a informação é valiosa, né? A gente paga até por ela. Pois é, eu costumo dizer, inclusive, que às vezes é difícil você sair coletando dados, né? Até construir aqueles modelos grandes e tal. Então, às vezes você pode colocar no seu custo do seu trabalho a compra de dados, certo? Você entra em contato com alguma imobiliária, diz que quer comprar informação, comprar dados, ou então se você tiver alguns parceiros, corretores, é importante também, e aí acaba tendo uma via de mão dupla, né? Às vezes você indica a imobiliária para alguma operação de compra e venda, da mesma forma ele também lhe indica quando precisa de algum trabalho avaliatório, alguma coisa. Eu tenho alguns amigos aqui, corretores, que a gente sempre age dessa forma, e aí a gente vai se time, né? resolvendo, né?
Verdade, é um time que vai trabalhando todo É, mundo junto, né? pois é. É importante. É importante. E qual a avaliação mais desafiadora que você já fez? Eita! Caramba! São várias. Ao longo desses anos aí, já me meti em cada situação, né? Eu costumo dizer, desde a avaliação, desde do céu ao inferno, né? Já me meti em diversos problemas também já em situações aí você fala assim, é que nem a gíria, né? Outro patamar aqui, né? Enfim, você tem que ter a cabeça boa, né? Porque você vai ver tanta coisa boa, às vezes, na frente, e também vai ver tanta coisa ruim, né? Então, você tem que ter uma cabeça boa. Mas eu diria que as avaliações, deixa eu ver, as avaliações normalmente mais complexas, né? Que são avaliações que são as mais desafiadoras, onde que você tem que fazer uma combinação de diversas metodologias para conseguir chegar no resultado final. Eu diria aí que avaliações de complexos industriais, de grandes complexos industriais. Eu fiz avaliação, por exemplo, de uma das maiores fábricas de cimento do país. Então, eu tive que fazer uma avaliação desse empreendimento, eu tive que envolver outros profissionais também. Então, eu diria que foi um desafio, porque eu tinha, por exemplo, um engenheiro mecânico trabalhando na equipe também, que ele estava ali na classificação, na coleta das informações da parte das máquinas, equipamentos. E aí é um tipo de indústria que tem muito equipamento que a gente chama de equipamento proprietário, né? São equipamento próprio, você não encontra fácil no mercado. Ou seja, ele queria um equipamento daquele jeito específico, foi uma empresa e executou aquele equipamento, é um equipamento exclusivo para aquela planta, digamos assim. Então, às vezes, Uhum. isso torna mais difícil ainda para você chegar no valor desse imóvel, tá? Então, aí, de uma certa forma, pode facilitar se a empresa lhe fornecer ali quanto foi na época o custo daquele projeto, o custo de fabricação, porque aí, a partir daí, você traz a valor presente, considera as devidas depreciações através do método aí de Hélio de Cares para máquinas, equipamentos e tal. Então, tudo isso daí são considerados aí pontos que foram desafiadores. E aí as estruturas, as infraestruturas para trazer suporte e sustentar esses equipamentos, que são grandes equipamentos, grandes silos, né? Correias transportadoras, enfim, caldeirões. Então, são, de fato, construções, digamos assim, benfeitorias que me deram trabalho para chegar no custo dessas construções. Então, são avaliações que eu diria aí que traz aí um pouco mais de desafio, né? O que mais eu diria? Tem também avaliações em áreas, em terminais marítimos, né? Em áreas de armazenamento de combustível. Você vê normalmente aí aquelas docas, né? Onde tem ali o armazenamento de álcool, de gasolina, de anidro, enfim, uma série de combustíveis, você fazer a avaliação daquilo ali, daqueles tanques. A avaliação, aí eu acho que você está também se referindo à avaliação de ilhas, né? A gente já avaliou algumas ilhas, e Gente, aí tem uma dificuldade. tá. Já fiz também algumas avaliações de algumas ilhas, né? E aí, ilha, já que a gente está tocando nesse assunto, antes de entrar no assunto ilha, outras avaliações também que eu diria que são complexas, são de bens intangíveis, né? Você, por exemplo, a gente avaliou concessão pública. Né? O que é uma concessão pública? É um contrato entre uma administração pública e uma administração privada, né? Que a administração pública concede e a administração privada executa, opera, né? Então, se avaliar isso é um bem intangível, né? É, E aí avaliar isso também, de certa forma, não é fácil, tá? E quanto a ilhas, de uma certa forma, aqui em Salvador, aqui na região, né, teve as dificuldades, claro, mas para você ter ideia, aqui na Baía de Todos os Santos, tem mais de 50 ilhas, nossa. né, de diversos tamanhos e de diversas situações, às vezes ilhas inabitáveis, né? A gente tem as maiores ilhas, que são ilhas habitáveis. Tem a ilha que é mais conhecida, que é a ilha de Itaparica,
Que aí eu não diria que tem problema, porque quando você vai fazer uma avaliação lá, você vai fazer a avaliação de um lote, de uma área, até uma área grande e tal, de um imóvel que já é é como se fosse um município. Na verdade, é um município de Veracruz, é uma ilha, mas é um município de Veracruz. Então aí não tem problema, você faz sua avaliação normalmente lá. Agora, a partir do momento que você vai, pega uma ilha que tem características singulares, aí de fato fica mais difícil, né? Então, outros pontos importantes aqui da Baía de Todos os Santos, primeiro que é a maior baía, né, do Brasil, certo? E aí o fato de ter uma quantidade de ilhas, isso aí de uma certa forma ajuda, porque você, conversando com as pessoas certas, você consegue algumas informações até de valor de mercado que está sendo ofertado em algumas ilhas, tá? Então, isso aí é extremamente importante. E aí, quando você vai analisar, você começa a ter que entender qual é o contexto daquela ilha. Por exemplo, como é a navegabilidade para você chegar naquela ilha. Como é o acesso, digamos assim, a acessibilidade. Você vai chegar naquela ilha através de um transporte marítimo, certo? Se você tiver sua lancha, né? Você vai pegar sua lancha e vai chegar lá. Inclusive a vistoria, quando você vai fazer a vistoria, você marca para uma sexta-feira, no meio da tarde, leva uma garrafa de vinho, e aí vai fazendo a vistoria, enquanto está na travessia, vai apreciando aquela paisagem, vendo o pôr do sol, né? E aí Maravilha! Isso aí faz é a vistoria um e sonho depois da volta. natação. Aí depois você vê o problema que você se meteu para avaliar isso, né? Você curte a Quero vistoria amanhecer. e depois você acorda e você vê o problema que você se meteu para avaliar. Porque realmente às vezes é difícil, porque você precisa entender isso, né? Por exemplo, da questão da navegabilidade, de fácil acesso, porque tem ilhas que às vezes a profundidade não permite o calado ali da embarcação encostar. Então, isso daí pode ser prejudicial. Você começa a entender qual é a distância daquela ilha para o continente, né? É fácil colocar algum tipo de infraestrutura naquela ilha. Você começa a ter que analisar alguns pontos que isso vai te ajudar a perceber possíveis variáveis que você pode utilizar numa possível utilização do método comparativo direto, tá? Por exemplo, teve uma ilha que eu avaliei que quando a maré enchia, a ilha sumia, ficava submersa, né? Aí quando a maré esvaziava, olha ela lá de novo, né? Então, nesse caso, o dono da ilha, ele gastou um mundo de dinheiro para poder, ao redor de toda a poligonal da ilha, construir ali uma alvenaria de pedra, né? Para evitar que, quando a maré subisse, a ilha ficasse submersa. E aí, quanto é que custa isso, essa alvenaria de pedra? Entender como é que foi feita essa construção. Porque, assim, não foi fácil você construir isso. Toda a logística, você tinha que ir com embarcação, levar uma quantidade de pedras e de homens que iriam trabalhar ali para essa alvenaria de pedra. Teu tempo, você trabalhava ali contra o tempo, porque a maré ia subindo, quando a maré subia, opa, bora, não dá para continuar mais o trabalho, volta, né? Então, é toda uma logística e isso vai aumentando o custo. Então, E você aí, tem que analisar todo esse contexto, né? faz também um estudo, por exemplo, dessas marés, faz o estudo da profundidade, do peso também de cada um para levar ali, né? As pedras, Exatamente. do Na tipo de Baía de pedra. Todos os Santos, por exemplo, a profundidade ela pode chegar. Isso aí é mais informação adicional, mas isso é bom por conta da navegabilidade, né? Mas a profundidade chega até 70 metros, né? Por exemplo, para quem aí também outra curiosidade, para mergulho mesmo, você só tem visibilidade, isso aí não vai trazer nenhuma alteração de valor. Mas para mergulho mesmo, você só tem visibilidade de 10, no máximo até 20 metros de profundidade. Depois disso, você tá no breu, né? Verdade. Então, Gente, mas às vezes. todos esses pontos são importantes. Já teve outro caso que eu fiz uma avaliação, como era uma ilha maior, e inclusive tem casos aqui que a ilha foi feito um projeto de loteamento. Foi feito um projeto de loteamento na ilha, certo? Então aí você vai fazer a aplicação do quê? Do método involutivo dentro da ilha, ou seja, você vai lotear a ilha toda.
E outro ponto também que você precisa ter cuidado é com todas as licenças possíveis, né? Com o meio ambiente, o que é que o meio ambiente está dizendo sobre aquela área, tá? Para poder, obviamente, conseguir chegar nos resultados mais adequados possíveis. Eu estou vendo aí, grande amigo aí, Léo Coimbra, aí a potência. Chiquíssimo ele aqui, ó. Ele falou, ele falou grande André, grande dupla com Jennifer. Eu Pois é. cara, ele é incrível, ele é incrível mesmo, né? Um Aí é avaliador assim, fera fora de também, série. Figurinha rara. figura rara. E, e falando também sobre a questão, você falou assim que às vezes não é uma informação muito importante para a ilha, mas se alguém estiver pensando nessa questão do turismo também, né, dessa parte Isso, aquática ali, também é uma renda, né, que está perfeito. olhando as profundidades, pode ser utilizada ali para como se fosse um ponto positivo, né? Exatamente. Você pode chegar no resultado de uma avaliação pelo seu potencial econômico, né? Ou seja, qual a atividade econômica que, por exemplo, tem um ponto de visitação para turismo, né? Como é que você avalia isso? Aí você vai montar ali um fluxozinho de caixa, fazer uma avaliação econômica para chegar no valor econômico daquele imóvel. Existe uma ilha aqui em Salvador que é muito utilizada, que é mais para os próprios soteropolitanos também vão, né, para curtir lá o final de semana, mas é uma ilha que é habitada e tal, tem restaurantes e tal, então você vai lá, passa o dia lá e depois volta. E nesse contexto que você está trazendo, você pode chegar no resultado de uma ilha através da sua atividade, exploração econômica que aquela ilha pode ter, né? Sim, perfeito. Então, olha como, gente, é uma grandeza, uma riqueza essa Pois live. é. A gente fica É sempre com o mundo fechado ali, avaliar um apartamentozinho, uma casinha, um terreninho, mas o mundo está aí, né? O mundo. mundo está aí, as transações, as negociações imobiliárias estão acontecendo, e aí cabe a gente se colocar, aparecer no mercado para ter as oportunidades, né? É verdade. E falando já disso, né, desse mercado, como se posicionar no mercado, elaborar esses orçamentos, atrair esses clientes e as oportunidades? Bom, primeiro a gente tem que entender que a gente pelo menos na minha área, né? Enfim, às vezes as pessoas pegam essa área apenas como um adicional e tal. O meu dia a dia é só isso, tá? Avaliações e perícias. Você está trabalhando com consultoria, certo? Então, subtende-se que você domina aquele assunto, tá? Então, eu costumo dizer, de uma forma estratégica aí, que você tem que combinar aí marketing, network e qualidade técnica, certo? Marketing porque você precisa vender, você precisa aparecer, certo? Você precisa se vender. E aí é um ponto extremamente difícil na, no nosso a gente enquanto tanto arquiteto enquanto engenheiro que a gente não sabe se vender. A faculdade não ensina a gente a se vender, É certo? verdade. Então a gente precisa saber se vender. Então tem que melhorar as habilidades de comunicação, de venda. Então isso é muito importante para a gente, certo? Muitas vezes você dá uma olhadinha aqui, esse negócio de dar olhadinha não é bem assim. Aí às vezes você na camaradagem vai lá, aqui você faz isso, aquilo, ajeita ali, assim, assim, assado. Pronto, beleza. No dia seguinte ele já pegou um faz-tudo dele e já fez o que você disse que tinha que fazer. Você só não emitiu o RT, mas você já disse, né? Aí perdeu ali a oportunidade. Então a gente precisa primeiro entender aí esse processo, né? Pois é. A Paléu, coisas como é, vai? E nada, Inavaliáveis, né? Esporte Clube do Recife, tá certo. Campeão brasileiro de 87, é isso aí. Eu vou curtir porque eu também sou rubro-negro. Apesar de tá meio cambaleando aí na Série A, mas sou rubro-negro. Mas continuando aqui, é,
Eu acho que network é extremamente, como eu falei, network é extremamente importante nessa nossa área de consultoria. E aí você vai conseguir network. Por exemplo, essa aqui é uma forma que a gente pode estar tendo um network, e as pessoas que estão assistindo, que irão assistir em outra oportunidade, certo? Aí pode fazer contato com você, pode fazer um contato comigo, pode fazer um contato com o Léo, né? Participação de eventos é extremamente importante para o network, além de você ter uma capacitação, você vai fazer network, né? Pode aí gerar parcerias estratégicas, certo? Então, eu entendo que é um ponto importante e, obviamente, a capacitação contínua. Você está trabalhando, como eu disse anteriormente, você está trabalhando numa empresa de consultoria, subtende que você domina aquele assunto, certo? Você vende credibilidade, tá? Se você vende credibilidade, a pessoa não vai indicar para outro porque você fez um trabalho ruim para ele, certo? Então você acaba ganhando isso no mercado, ganhando credibilidade, ganhando notoriedade, ganhando respeito, certo? Às vezes as pessoas querem, antes de fazer qualquer coisa, quer ouvir uma opinião sua, certo? Porque sabe que você tem conhecimento sobre determinado assunto. Então, para a gente ter esse conhecimento sobre determinado assunto, a gente precisa, de fato, ter uma capacitação contínua. E aí é o que eu costumo dizer, né? Capacitação contínua para a gente minimizar as incertezas dos nossos clientes, porque o cliente te contrata para resolver o problema. A gente da engenharia, arquitetura também, a gente se forma para resolver problemas dos outros, certo? Então, assim, você precisa ter essa capacitação para poder realmente se estabelecer no mercado. Tá? Então, diria aí, voltando aí à sua pergunta, eu diria que o marketing, né? A gente precisa se vender, aparecer, tá? Agora entenda aí, o marketing não ser como é que eu dou muita risada com as postagens de Léo, inclusive ele fala, ser aquele profissional, como é? Um engenheiro 3.0, não lembro como é que o Léo fala, né? Arrasta para cima, aquele blogueirinho e tal. Não, ser a pessoa, mostrar o seu serviço, vender o seu negócio através do marketing digital, usar essa ferramenta a nosso favor, fazer network, que é importante, e, obviamente, capacitação técnica, né? Entregamos um trabalho, né, o valor de mercado, mas também um valor ali embutido, né? Porque a importância do cliente saber quanto vale aquele imóvel, quanto ele pode também explorar ali na negociação, ele saber que não está perdendo, ou saber o lucro que ele está recebendo. Isso é muito importante, né? Porque não é apenas um valor esse aqui, mas é o poder de negociação que você tem daquele imóvel, né? Te dá essa capacidade. E eu diria mais, Jennifer, porque você apresenta uma peça técnica que, obviamente, o objeto central daquela peça técnica é isso mesmo, Léo, engenheiro 4.0, exatamente. O objetivo central dessa peça é o valor, de fato, certo? Mas, aliado a isso, para você chegar no valor, você avaliou, você analisou uma série de outros fatores, certo? Você está analisando a estanqueidade daquele imóvel, certo? Você está analisando a solidez daquele imóvel, certo? Tem vícios construtivos, tem algum tipo de patologia, tá? Então, você, de uma certa forma, com seu olhar técnico, seu olhar clínico de engenheiro também, dentro ali daquele dossiê, vai apresentar todas essas informações, características do móvel, no que diz respeito a padrão de acabamento, estado de conservação, para, obviamente, tudo isso contribuir para chegar no objetivo central, que é a determinação do valor de mercado, né? Perfeito. E dá de garantia também, né? Saber que a pessoa pode olhar, vai, por exemplo, financiar um imóvel 30 anos. Então a gente olha ali o poder que aquela decisão, né, sobre aquele imóvel, o que você vai fazer com esse imóvel? Você vai conseguir ter realmente essa garantia, ter essa vida útil ali, ele está possível de ser habitado. Então a gente tem que olhar também com esse olhar, tanto para o banco quanto para um cliente particular, né? Olhar essas oportunidades e saber realmente a finalidade daquele imóvel, porque ele tem que ser usável, habitável
estável. Dependendo da finalidade, né? Olha só que caso curioso. Então, por exemplo, eu estou sendo contratado por um fundo imobiliário que eu já faço alguns trabalhos para ele, porque ele está recebendo em dação em pagamento um imóvel que é até maior, segundo o dono do imóvel, o valor do imóvel é maior do que a dívida que ele tem. Então, ele está dando o imóvel em dação em pagamento para poder resolver a bronca dele. Só que aí, o que é que o fundo imobiliário faz? Poxa, está dizendo que é maior? Não sei como é isso aqui. Deixa eu ligar aqui para a André. André, precisa que você avalie esse imóvel. É isso mesmo? Né? E aí você vai analisar por A e mais B, certo? Analisar mercado, analisar as características do imóvel e chegar para o banco, ó, vale tanto. E o banco aí, o apetite aí eu sempre falo, o apetite ao risco é do banco. Você está dando ali, tecnicamente, o valor daquele imóvel. Mas o apetite ao risco é do banco. Então, se o banco quiser aceitar, é por livre e espontânea vontade. É verdade. Boa. Falando desse mercado, como o mercado imobiliário se organiza? E como ficar atento a essas mudanças que podem influenciar, impactar no valor de mercado dos imóveis? Pai, você está com umas perguntas bem de... tá certo. Bom, o mercado imobiliário, primeiro a gente precisa entender que ambiente é esse, né? O ambiente mercado, é o ambiente onde acontecem as negociações, né? As transações. E aí, o produto imóvel, certo? Que é o produto imobiliário, pode ser ele um terreno, um lote, uma casa, enfim. E aí, por isso o nome mercado imobiliário, é onde acontecem as transações dos produtos imobiliários, certo? Onde a gente precisa aí ter uma pessoa interessada em vender, uma pessoa interessada em comprar, o corretor onde vai ligar esses pontos, né, e fazer todo o meio de campo ali, fazer toda a transação, documentação e tal, ligar o vendedor com o comprador. E aí vai ter o banco, que é a instituição financeira, que provavelmente vai receber em garantia o imóvel, vai emprestar o dinheiro para a pessoa que quer o financiamento, certo? E aí, só que antes do banco fazer isso, ele vai fazer o que primeiro? Ele vai chamar doutora Jennifer, avalie o imóvel ali para mim, para saber por quanto eu posso fazer essa operação, né? E aí entra um engenheiro profissional da área de avaliações para poder fazer essa avaliação e depois o processo chegar na sua finalização. Então, eu diria aí que tem diversos agentes envolvidos aí no mercado imobiliário, tem todo o processo e tem os regulamentos também, que a gente precisa entender as legislações, as leis, por exemplo, de zoneamento, uso e ocupação do solo, Código Civil de cada cidade, de cada município, enfim, outras legislações que são inerentes aí ao mercado imobiliário. Então, você tem que estar antenado a tudo para poder aí passar todo o processo imobiliário aí, todo, desde a incorporação, concepção do projeto, incorporação, avaliação, enfim. Então, são todos esses os agentes aí no mercado imobiliário. Quando você fala, a outra pergunta foi o que mesmo? Para a gente ficar atento, né, às mudanças? Isso. Bom, primeiro, a gente precisa estar bem informado, né? Isso aí é fato. Inclusive, nós, enquanto avaliadores, a gente tem que estar antenado no que está acontecendo no mercado, certo? E aí, como é que você fica antenado com o que está acontecendo no mercado? Vendo aí os indicadores econômicos de mercado, como está questão de taxa de juros, como é que está a inflação, como é que está o poder de compra, né? Então, tudo isso é importante porque, de uma certa forma, vai influenciar no mercado, no setor imobiliário, que é um dos setores importantes ali para o PIB do país. Tá? Então, às vezes, o governo toma uma ação que vai afetar o mercado imobiliário, que vai afetar a venda dos imóveis, vai aumentar a taxa de juros, certo? Será que isso vai impactar nas avaliações imobiliárias? Vai diminuir, porque o público, né, a população perdeu o poder de compra, né? Então, enfim, isso vai impactar no mercado. Então, a gente tem que estar antenado nisso, né, que são as políticas de habitação, né, são os programas governamentais.
Aí a gente tem que estudar também, analisar as tendências demográficas, cada um dentro do seu contexto, dentro da sua cidade, tá? Ou até mesmo, se for fazer uma avaliação fora, pelo menos perder um tempo ali analisando ali a tendência demográfica daquela região, daquele bairro que está sendo avaliado, estudar o desempenho do setor imobiliário através de relatórios de mercado, que são aí fornecidos por entidades, por sites. Então, tem diversos aí que você pode, ABCIP, CEBIC, Secov, IBGE, enfim. Eu aqui, eu sempre quis que os IBAPs pudessem fazer isso, mas realmente é difícil, né? Porque isso aí é uma empresa que está por trás ali. Tem recurso, tem muito recurso por trás envolvido, para você poder fazer as atualizações frequentes disso. E aí a gente, enquanto IBAP, não tem condição para poder estar sempre fazendo essas atualizações. Porque olha que lindo seria no setor imobiliário se tivesse uma taxa para dizer a valorização do... Você consegue essas informações através de, por exemplo, não sei se na sua cidade possui, mas na ADEME, que é a Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário. Na verdade, essa associação é uma associação de empresas, de construtoras, de incorporadoras, certo? E aí, ou seja, tem todas as informações de lançamentos, de como é que está a velocidade de vendas. Então, ali você consegue uma série de informação, que são informações relevantes até para determinadas avaliações que estão sendo feitas. Aí você consegue pegar alguns índices de valorização. Tem o próprio FIPZAP, ele tem feito isso, mas aí ele apresenta alguns relatórios, mas tem alguns cuidados que devem ser tomados, porque para uma determinada tipologia, ele pega determinadas capitais, então tem uns cuidados que devem ser tomados, mas são relatórios aí que em algum momento pode ajudar, né? E aí, obviamente, também ter relacionamento com alguns profissionais do setor, né? E volta aquela questão de também estar conversando com corretores, com incorporadores. Eu tenho amigos construtores, incorporadores também, que às vezes você precisa dessas informações, tá? Isso é muito legal também de estar observando, porque além de todas as informações que a gente tem, que são técnicas e que são necessárias para entender até o comportamento das pessoas, né? Isso. Com uma taxa de juros alta, as pessoas não vão estar querendo investir, não vão estar querendo financiar muita coisa, vão estar um pouco mais retraídas. Para fazer, por exemplo, algum investimento, tem que ser um investimento que vai ser muito mais rentável do que deixar o dinheiro parado ali na conta, né? Então, são coisas que a gente vai olhando para saber como também induzir, orientar também o cliente, né? Vou dar uma Exatamente. secreta aqui, pode fazer ali. E também as tendências de mercado, o comportamento também, o que as pessoas estão procurando, estão esperando. E é muito diferente, por exemplo, Campo Grande, do perfil ali de Salvador, de São Paulo. Enquanto tem, por exemplo, muito estúdio, tem muitos aluguéis por temporadas, tem muita questão do turismo, né? Muita questão de ida e vinda de pessoas. Aqui em Campo Grande é um pouco mais espalhado, está tendo bastante investimento, mas principalmente residencial e maior, um espaço maior. Às vezes o estúdio está começando um ali, outro aqui, mas não é uma coisa que tem muito aqui, né? Então, a gente vê que tem diferenças também de mercado, né? Do comportamento das pessoas e de acordo com o que a cidade comporta e oferece, né? E também aí, mantendo nesse mesmo discurso aí, a gente entender quais são os investimentos e as expectativas para aquela cidade no que diz respeito a projetos de infraestrutura, que isso pode trazer valorização para determinados imóveis, né? Desenvolvimento urbano ali daquele município, novos estabelecimentos, novos empreendimentos. Então, tudo isso daí, o profissional tem que estar antenado e também tem que ter cuidado, porque às vezes acontece muita especulação. Tem uma região aqui na grande Salvador, né, na região metropolitana, que é uma zona industrial, que desde que eu me entendo como gente, falam que vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter aquilo, e até hoje não vi nada. E aí você lá atrás cai nesse papinho e aí joga o valor lá para cima e aí realmente não está aderente para o mercado. Então, tem que ter esse cuidado para poder estar antenado e estar entendendo aí as mudanças
que estão acontecendo no seu contexto. E falando em mudança, como avaliar um imóvel que tem determinada função, por exemplo, uma escola, se a construção é de uma residência que foi adaptada, ou, por exemplo, era um galpão que está funcionando numa igreja. A gente analisa a função ou analisa o que é a construção em si? O que a gente utiliza como aspecto para conseguir avaliar? Bom, essa resposta, na verdade, depende, né? Porque, assim, a gente primeiro precisa entender também os fatores que estão ali influenciando naquele contexto e entender qual é a finalidade, é uma coisa que eu sempre falo. Em primeiro momento, a gente precisa... Qual é a finalidade dessa avaliação? Para que ele está lhe contratando, né? Isso é extremamente importante a gente entender isso para a gente saber o direcionamento que a gente vai dar para aquele imóvel, para aquela avaliação, tá? Entender ali qual é o mercado que ele está inserido, qual é o contexto que tem ali no entorno imediato daquele imóvel. Porque aí uma coisa chamada vocação é extremamente importante para essa análise. Um caso muito comum, é muito comum acontecer, não sei se você já pegou, já deve ter visto também e tal, você está ali naqueles imóveis frente de rua, certo? Que antigamente era uma casa, virou um comércio, certo? Foi adaptado para um comércio. E aí? Só que ele estava como casa, eu não posso avaliar como casa. Nesse caso aí, você vai avaliar pelo uso dele. Ele está sendo utilizado como imóvel comercial. E todo o contexto dele ali tem imóvel comercial. Se você encontrar no mercado imóveis, uma quantidade de imóveis similares a eles, com essa condição, beleza, aí você vai em frente. Mas se você não encontrar, você está numa zona mista, por exemplo, que tem residência, que tem imóveis comerciais nesse contexto, tem imóveis que já foram construídos com a concepção de ser, de fato, um imóvel comercial, tem os imóveis que foram adaptados, então aí seria interessante, talvez, você utilizar uma variável vocação, né? Você está numa zona mista e perceber ali, poxa, qual é que vale mais? Um imóvel residencial? Um imóvel comercial? Né? Então, essa variável vai refletir essa situação. Porque a gente sabe que tem diferentes situações, o mercado de imóveis comerciais para o de imóveis residenciais, critérios diferentes, análises diferentes. Então, você vai ter uma diferença de valor de 10, de 20, de 30, de 50%, dependendo da região, do mercado, fluxo de pedestre, outros estabelecimentos próximos, facilidade de acesso. Então, tudo isso é importante para você entender e avaliar da melhor forma possível. Então, eu diria que você, nesse caso, por exemplo, avaliaria pelo uso, né? Pelo imóvel comercial que está sendo utilizado ali naquele momento. Agora, aí você precisa ter um cuidado também no que diz respeito a custos de adaptações, custos de reformas, certo? Porque se você, por exemplo, vai fazer uma avaliação, ele é um imóvel singular e vai utilizar o método evolutivo, você precisa aí, para determinar o valor de mercado, você precisa do fator de comercialização. E aí, como é que você calcula esse fator de comercialização? Você pode inferir isso no mercado ou pode arbitrar, certo? E às vezes esse fator de comercialização pode ser determinante porque é um imóvel adaptado. Então, para você abranger o seu potencial mercado de compra, digamos assim, você vai ter que ter custos de reforma e adaptação. Então, isso pode penalizar no seu fator de comercialização por conta desse custo de adaptação que você vai ter. Por exemplo, isso que eu estou falando tem a ver com, por exemplo, eu fui fazer uma avaliação de um hospital para um banco. Normalmente, o hospital são imóveis de base imobiliária, certo? Só que eu não fui fazer avaliação econômica. O banco queria o valor daquele imóvel para ele receber em garantia, né? Uma operação, receber aquele imóvel em garantia. Então, ele precisava que eu determinasse ali o valor do terreno, construções, benfeitorias, multiplicado aí ao fator de comercialização. E aí, encontrado também o valor de liquidação forçada. E aí, eu usei esse conceito para determinar o fator de comercialização, porque se eu fosse vender aquele imóvel, eu só conseguiria vender para quem? Para o mercado de hospitais, unicamente. E aí a liquidez daquele imóvel poderia se alongar ao infinito e além, né? Então, como diz Toy Story, né? Ao infinito e além, né? Assim? Então, o que eu tive que fazer para poder fazer esse ajuste?
qual seria o custo de adaptação daquele imóvel para eu poder ampliar a minha atratividade daquele imóvel, né? Então, isso daí, esse conceito você pode utilizar para considerar também no seu fator de comercialização e chegar no Muito, resultado dessa avaliação, tá? muito bom. É isso. Eu olhava mais o fator de comercialização sobre a questão de transação mesmo, né? No sentido de, não só pensando na liquidez, mas, ele para comercializar aqui, ele tem algum tipo de valorização, ou ele tá ok, tem que desvalorizar, mas eu não tinha pensado realmente de uma forma de, vamos aumentar aqui o potencial dele para ele conseguir alcançar mais pessoas, né? No sentido de ter uma liquidez um pouco maior, um pouco melhor. Isso, porque tem relação também com isso que você está falando. Porque o conceito de fator de comercialização é a razão entre o valor de mercado e o seu custo de redição, certo? Então, o seu custo de redição, considerando as adaptações que você vai fazer nesse exemplo que eu toquei, qual seria? Então, isso daí, de uma certa forma, aquele imóvel não estaria remunerando o construtor, certo? Como se Então, seria abaixo fosse de um um. valor patrimonial ali, quase, né? Um valor Não, daquilo. seria até abaixo de um, certo? Não Verdade. estaria remunerando o incorporador, o construtor, digamos assim, né? Uhum. Então, tem esse conceito aí que você pode utilizar para justificar, inclusive, ou seja, dizer que você não está chutando, está justificando, fundamentando, né? E aí chegar no resultado da avaliação. Perfeito. E para a gente finalizar aqui, qual seria o conselho para quem está Já? começando? Aí a Já conversa olha está tão. essa passando. Passa rápido. Qual o conselho que o quê? Que para quem está começando, qual que é o seu conselho? Meu amigo. Quer que eu diga mesmo? É coisa. Arrasta pra cima, né? Ah, brincadeiras à parte, eu diria que é uma área que exige dedicação, existe aí horas de muita leitura, muito estudo, certo? Porque, como eu disse, não é uma coisa que a gente aprendeu de forma fácil no tempo da faculdade. Então, a gente precisa se debruçar sobre isso, estudar, entender, certo? Eu, até hoje, tenho uma capacitação contínua. Para você ter ideia, final do mês eu estou inscrito em um curso. Final do mês eu vou fazer um curso. Então, horas eu estou na cadeira ali de professor, mas horas eu estou na cadeira de aluno. Então, a gente tem que estar sempre aí com essa capacitação contínua em busca do conhecimento, né? Eu acho que eu já tinha falado também anteriormente, eu acho que é importante a gente desenvolver habilidade de comunicação, sobretudo nessa área. A gente precisa ter uma boa habilidade de comunicação, porque a gente fala com diversas pessoas, certo? Você, enquanto profissional de avaliação, que é dono do seu negócio, certo? Você precisa tratar com o corretor, você precisa tratar com agentes do mercado imobiliário, às vezes você precisa tratar com um CEO de uma empresa, porque você está apresentando sua proposta, às vezes você se depara numa situação que você está numa mesa de uma reunião de uma empresa com diversas pessoas ali, talvez importantes ali, para apresentar um laudo, para apresentar alguma coisa, para apresentar o seu trabalho. Então, você tem que desenvolver habilidades de comunicação, tem que saber passar a informação de maneira clara, né? Ter também, desenvolver habilidades interpessoais, né? Porque você vai lidar com todas essas pessoas, né? E, obviamente, avançar degrau por degrau, certo? Sem atropelar os pés pelas mãos, certo? Mantendo ali o foco. Eu acho que é importante também você fazer parte de alguma associação que diz respeito à sua área de atuação. Como a gente está falando aqui de avaliações e perícias, eu indicaria aí, obviamente, o IBAP, né? Então, cada estado aí tem o seu IBAP, você pode se associar ao seu IBAP, está perto. O IBAP é uma entidade que está sempre promovendo a qualificação, o aprimoramento, através de cursos, através de eventos, certo? Seminários, workshops. Então, é extremamente importante. E é aquela coisa, né? Você vai estar do lado de pessoas que talvez tenham um pouco mais de experiência que você, e aí você troca uma palavrinha, e às vezes sempre aprende alguma coisa, conversa. Eu sempre, quando estou nesses ambientes, eu costumo dizer que eu estou no meio de amigos, ou eu vou dar risada, ou eu vou aprender alguma coisa. É fato, certo? Os Então, é dois. aquilo que eu... os dois, exato. É aquilo que eu digo, né?
o sentido da vida, é você partilhar informação. Então, tem coisas que eu sei, tem coisas que você sabe, então a gente está ali num momento de network, então a gente vai ter essa troca de informação. Então, é sempre importante a gente está participando de entidades como essa, e eu diria também, como diria aí, parafraseando, uma coisa que eu sempre gosto, né, de falar, parafraseando aqui, Mário Sérgio Cortella, né, você tem que sempre fazer o melhor na condição que tem, certo? Enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? Então, Perfeito. é extremamente importante você, dentro das suas condições, faça o seu melhor, né? Perfeito. André, muito Eu obrigada que mesmo agradeço o convite, pelo seu tempo, fico à pela sua disposição. disposição. Você viu que o assunto ele voa, né? A gente pode depois combinar outros temas e Com discutir. certeza. Foi incrível. Tenho certeza também que vou deixar gravada essa live. E muita gente vai acabar vendo E depois, né? E vai estar dando esse feedback pra gente, porque realmente foi muito bom. Tenho certeza que o pessoal está surpreso de tudo isso, né? Surpreso pela imensidão que é essa área, aham. porque é uma área realmente muito grande. A gente fica ali achando que é só casa, só apartamento, Isso. só um terreno, e é E muito eu mais costumo que isso. dizer também que eu acho que para o cara que está começando é importante ele fechar esses credenciamentos, porque vai ganhar experiência, certo? Vai rodar, vai construir modelo, vai receber notificação no e-mail, vai receber pedido de revisão, vai ver que as coisas não tão são simples assim, vai cair em diversos problemas, certo? Então ele começa ali ganhando, engrossando o pescoço, como eu digo, né? Ganhando corpo, né? É, E aí começa a ter os seus clientes privados, né? As empresas privadas que estão me contratando para determinadas avaliações e não pensar, abrir a mente, porque não existe só banco, não existe só banco para a gente poder atuar. Existe um mundo aí. Qualquer pessoa jurídica aí que tem algum patrimônio, às vezes precisa de uma avaliação, né? Quando você para e analisa, poxa, o Brasilzão desse tamanho, quantos imóveis não tem, quantas transações imobiliárias não estão acontecendo, em é quantas verdade. oportunidades eu posso estar participando para poder minimizar as incertezas do cliente, né? Então, até às vezes, uma simples análise de viabilidade, o cara quer construir uma casa de tal jeito, é viável construir essa casa naquele terreno? Né? Faz uma análise de viabilidade para o cliente. Então, são diversas as possibilidades. É isso. Muito legal, muito bom mesmo. Agradeço novamente, né, pelo seu tempo e disposição. Foi realmente uma aula e vou trazer aqui muitos insights. Vou já realmente tô saindo aqui com uma outra mentalidade, com várias coisas que eu já vou colocar em prática. Pronto. Obrigada mesmo por isso. E no final de semana você vai estar dando aula também pelo Método Elite? Esse final de semana tô. Na verdade, hoje é quarta, né? É sexta, sábado, domingo. Estamos aí numa nova turma, falando aí um pouquinho sobre inferência, estatística e elaboração de laudos. Aquela Show famosa, de... aqueles famosos nomezinhos bonitos, né? Micronumerosidade, homocedasticidade, heterocedasticidade, Ave Maria, né? Se a pessoa quiser aprender, agora é o momento, hein? Exato. Tá bom, André. Muito obrigada. Boa noite, Nada. vamos contar outras vezes. Tá bom. Boa noite e mais uma vez obrigado. Precisando aí, a gente combina outros. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.